Nossa, você agora me pegou. Deixa eu lembrar aqui o ano. Foi em 2009. Foi em 2009. Então a gente está falando aí de 11 anos, né? Isso, E foi 12. uma viagem assim inesquecível, eu diria. Foi para Santiago do Chile, minha primeira viagem. E na época, eu reencontrei, depois de muitos anos, uma amiga minha da época de escola primária. Hoje nem se chama mais assim, né, professora? Eu já não sei mais como é que se chama Exatamente. hoje. Agora é Fundamental 1. Fundamental 1, então. Então, eu tenho uma grande amiga, que é a Marcinha Balsa. Nós ficamos muitos anos sem nos vermos e aconteceu da gente se reencontrar num momento muito especial para nós duas. E na época, ela estava indo viajar, ela morava em São Paulo na época, ela estava indo viajar com mais três amigas do trabalho para o Chile. E, cara, eu me convidei para ir junto. Na verdade, foi essa. Então, se você está na dúvida se te querem ou não naquela viagem dos amigos, se oferece. O máximo que você pode receber é um não. E eu fui super Não. bem recebida. Então, fomos cinco meninas solteiríssimas para o Chile. Foi Que legal. maravilhoso. Na parte de organização de viagens, eu confesso a você que eu não tinha experiência nenhuma. Na época, não era um hábito meu viajar de avião, por exemplo. Eu viajava mais de ônibus ou de carro. Então, eu nem sabia como se comprar, mal sabia como se comprava uma passagem aérea online, tá? E aí a Marcinha super me ajudou, até porque ela precisava me orientar em relação ao voo, porque elas já tinham comprado praticamente tudo. E, de certa forma, eu até atrapalhei um pouco os planos, porque teve que haver um reajuste de aluguel de quarto, de reserva de quartos, né? Então, ela me ajudou com a reserva do voo, e ela fez praticamente tudo, até a troca da moeda, né, para peso chileno, foi ela que fez para mim. Então, eu confesso que, como aprendizado, essa não foi a melhor viagem, porque ela acabou É. fazendo tudo para mim. E foi uma viagem fantástica, até hoje inesquecível. Quando a gente se lembra, né, daquela viagem, que assim, viajar com amigos foi a minha primeira viagem, né, com uma grande amiga e novas amigas que eu fiz nessa viagem, e foi uma delícia, foi uma delícia. É algo que eu recomendo para todo mundo. Faça uma viagem com seus amigos, se possível, porque são lembranças que você nunca mais esquece. E, para minha felicidade, ano passado, 2020 não, 2019, né? 2019, quando fez 10 anos dessa viagem, eu tive a oportunidade de voltar a Santiago do Chile, já com meu esposo, e na mesma época foi assim muito legal, né? Que eu fiz o aniversário dessa viagem lá e comentando, né, com as minhas amigas sobre a viagem. Foi assim muito legal. Eu tive a oportunidade de voltar numa cidade que eu fui muito feliz e levar o meu marido lá pela primeira vez e apresentar a cidade. Aí, no caso, eu fui totalmente a Cicerone, então foi muito bacana. E falando de organização de viagem, né, de realmente sentar, procurar, estudar, ver como é que faz, como é que não faz, a primeira viagem nesse formato, com eu organizando, foi para Disney. No ano seguinte, em 2010, foi a minha primeira viagem para Disney, e aí sim, aí eu tive que estudar muito, sentar na frente do computador, buscar muita informação, me informar com os amigos que já tinham ido, que confesso na época eram muito poucos, e foram muitas, muitas, muitas horas de estudo para poder fazer uma viagem em que eu, naquela época, julgasse que foi com melhor custo-benefício, que foi uma viagem bem aproveitada no tempo, porque o tempo é o seu maior bem numa viagem, você Uhum. não pode gastá-lo de qualquer forma. E foi uma viagem nesse estilo, muito bem aproveitada. É claro
que toda viagem você tem ali aquela parte que eu costumo dizer que a bola fora da viagem, né? Sempre que a gente volta, a gente comenta qual foi a bola fora da viagem. E aquilo ali Sim. serve que de aprendizado para se fazer melhor da próxima vez. Então, eu já fui à Disney 3 vezes e hoje eu posso dizer que, assim, se tratando de Disneyland, de Orlando, eu conheço muito bem e consigo orientar as pessoas para ter uma viagem assim, com excelência. É Cara, isso. eu ia te perguntar exatamente isso, né? De que jeito você foi aprendendo? Você foi aprendendo na prática mesmo ali, Prática. pesquisando, fazendo isso, e já tem mais de 11 anos que você trabalha e viaja, né? Aproveitando os momentos, os melhores momentos da vida, que deve ser uma viagem, porque viajar é colecionar recordações, né? Sem E, dúvida. pô, muito, é assim, são coisas pequenas que a gente acha que a gente conhece o outro e não conhece, né? E eu fiquei aqui viajando junto com a sua viagem e com as suas amigas, né? Ai, olha, é uma viagem que eu guardo no meu coração com muito carinho, viu? Essa viagem para o Chile. Mas, respondendo a sua pergunta, depois que eu fiz essa viagem para o Chile, eu nunca mais parei de viajar. E na época eu trabalhava no corporativo, né? Não trabalhava com viagens ainda, enfim, a minha formação é engenharia eletrônica e eu trabalhava nesse ramo. Aí trabalhei lá até 3 anos atrás. Então, eu comecei a viajar a todo momento que dava. Então, final de semana, férias, sempre tirei 30 dias, nunca abri mão disso. Qualquer feriado, eu estava botando o pé na estrada, mas isso eu sempre me organizei. Para você ter uma ideia, eu sempre começo o ano olhando um calendário e vendo ali quais são os feriados prolongados, quais são as chances que eu tenho de poder viajar. E dali, do comecinho do ano ou do final do ano anterior, eu já começo a organizar o meu roteiro de viagens do ano. Uma coisa que eu acho muito legal as pessoas fazerem é colocar num pedaço de papel mesmo os locais que gostaria de conhecer no mundo em ordem de prioridades. E aí, conforme for sendo possível, ir dando um check nesses lugares. Então, eu costumo fazer isso. Então, lá em 2009, quando eu comecei a viajar, e essa viagem não teve uma organização efetiva minha, e nos anos seguintes já sim, eu viajei em 2010 para os Estados Unidos, em 2011 para a Europa, em 2012 para os Estados Unidos de novo, e eu sempre fui alternando Europa e Estados Unidos. Meu marido é apaixonado por Disney e por Estados Unidos, e eu sou uma apaixonada pela Europa. Eu gosto daquele ar antigo, gosto de museus, gosto de igrejas, gosto de castelos. Esse tipo de viagem é muito rico para mim.